Seja bem-vindo a mais um Fala Cinecoff Podcast, que essa semana traz um assunto muito importante, a segurança no trânsito, Luciano Vilela. Na verdade, a gente vem falando, sempre a gente falou bastante sobre essa questão do trânsito, e em Foz do Iguaçu tem algumas peculiaridades importantes, porque envolve aí o trânsito com veículos estrangeiros também, tem a questão das motocicletas, que aí é uma outra problemática, que causam outros problemas, inclusive na área da saúde, impacto na saúde e aí por diante. Então, para isso, a gente está recebendo uma personalidade O importante para convidado falar sobre mais isso. especial é o delegado Edgar Santana, que é chefe da Delegacia de Delitos de Trânsito. Delegado, seja muito bem-vindo ao Fala Cinecoff Podcast. Obrigado pelo convite, satisfação enorme estar participando desse podcast. Tenho certeza que vai ser um bate-papo produtivo. E a gente veio aqui também para ouvir, né, vocês. Geralmente a gente só passa informações, mas é importante também ouvir o que as pessoas estão achando do trânsito, da segurança pública, para que a gente possa estar cada vez mais evoluindo. Delegado, que trabalho é esse realizado nessa delegacia especializada? O senhor que vem de Curitiba, né? Foz do Iguaçu está aí numa luta para ter uma delegacia especializada, também um trabalho mais especializado, mas ainda estamos aí esperando esses avanços. Conta pra gente que trabalho é esse realizado. Eu estou há 17 anos na segurança pública, desses 17 anos, 7 anos praticamente, estou na Delegacia de Delitos de Trânsito, e a partir dali a gente conseguiu construir uma delegacia que, graças ao empenho de toda a equipe, também do Departamento da Polícia Civil, que nos dá toda a estrutura, conseguimos fazer uma delegacia modelo em gestão de trânsito, né? A gente ali trabalha não somente com a repressão dos crimes, ou seja, não somente na identificação dos autores, na questão da penalidade, mas também no aspecto preventivo, né, da educação. Passamos a entender que conscientizar a população da necessidade de um comportamento prudente e respeitoso no trânsito é o melhor caminho, né, do que efetivamente passar a atuar tão somente depois que a tragédia acontece. Então passamos a integrar e fazer um trabalho conjunto com os demais órgãos de trânsito, com o BBTran, com a Polícia Militar, com a PRF, com o DETRAN, com a sociedade civil organizada, e passando também a fazer uma investigação qualificada, né? A delegacia funciona 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. Passamos a adotar uma metodologia que todo acidente de trânsito com vítima fatal tem uma equipe da delegacia de trânsito no local, para de imediato iniciar as investigações. Então, a partir dali, a gente já busca imagens de sistema de monitoramento. Como nós sabemos, essas imagens aparecem muito rápido. As partes envolvidas no fato já são conduzidas de forma imediata para a delegacia. Se houver testemunhas, também já são ouvidas naquele momento, independente do horário. Se é 2, 3, 4 horas da manhã, as investigações e todas essas diligências já são realizadas naquele momento. Através dessa metodologia, estamos nos últimos 3 anos com mais de 94% dos homicídios solucionados em Curitiba. Desses 94%, mais de 98% são solucionados nas primeiras 48 horas. Então, em 48 horas, a gente já consegue chamar a família e informar o motivo e as circunstâncias que seu ente querido veio a óbito. Então, a gente busca diminuir a dor e o sofrimento da família nesse momento, que é o nosso principal foco ali, e também não transmite para a população a sensação de insegurança pública. Delegado, deixa a gente entender um pouquinho melhor assim. O que dá mais resultado? É a prevenção ou é o rigor na penalização? Eu acho que o conjunto, né? A prevenção, principalmente a educação, é primordial. E a educação, ao meu ver, que deve começar com a família, né? Com o ensinamento de boas práticas, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E isso engloba também o trânsito. Geralmente não, os filhos são reflexos dos pais. Eu tenho um procedimento ali na delegacia que o pai está praticando racha com um filho de 2 anos no fundo do carro. Que tipo de cidadão vai estar sendo formado? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha o exemplo que está vindo dentro de casa, né? Exatamente. Questão da cadeirinha, alguns pais também que toleram que as crianças dirijam sem cadeirinhas. A gente vê ali em Curitiba diversos acidentes ocorrendo com a criança sendo ejetada do veículo porque está fora da cadeirinha. Então são exemplos que devem vir dentro de casa para poder efetivamente a gente formar bons cidadãos do trânsito. E também passa pela escola, né? A gente briga ali também para a inclusão da grade curricular da matéria trânsito. A gente tem ciência, tem biologia, tem física, tem matemática, e por que não incluir a matéria trânsito também na grade curricular, já que a gente vive isso todos os dias. É comum as pessoas somente estudarem a matéria trânsito na véspera da prova do DETRAN. Sim. Né? Uma semana antes você pega ali o decora, ou aprende, e faz a prova, passa na prova e depois na prática... Decora. Decora, Normalmente exatamente. Decora, exatamente, essa palavra correta, decora.
E na prática, no dia a dia, vai saber usar aquelas regras? Vai saber como funciona? Não, né? Então, a ideia correta é você vir aprendendo ali ao longo da vida. Quando chegar com 18 anos, já está preparado teoricamente, só faltando a parte prática para você estar habilitado a dirigir. E a questão da repressão também, né? É importante a repressão, mas infelizmente hoje a gente tem uma legislação de trânsito muito fraca, muito branda, que ao meu ver beira a impunidade. As pessoas bebem, dirigem, atropelam e matam e saem pela porta da frente da delegacia, né? Exatamente. E as pessoas têm aquela falsa ideia de que a polícia prende e solta, né? Não é a gente que solta, a gente prende, né? E muitas vezes o juiz também está preso ao que determina a lei, né? E então as pessoas terminam saindo por quê? Porque a lei permite. Então a gente é sofrido pra gente, porque a família vem procurar a gente e pede, doutor, delegado, prenda o assassino do meu filho. O que é que eu falo pra ela? Eu não consigo. Eu não consigo Então, porque a lei então não a gente precisa permite. conscientizar os parlamentares, Exatamente. né? Precisa cobrar das pessoas certas. Mas às É. vezes a pessoa, por desconhecimento mesmo, a gente não tem como julgar, mas é importante saber que tem que cobrar das pessoas certas, né? Como eu falei, o índice de solução tá elevado, a gente faz esse papel de conscientização também, mas precisa também que as pessoas ajudem a gente. É um reforço nas políticas públicas efetivas mesmo. Exatamente, exatamente. A gente vê hoje, delegado, que se refere a trânsito, nós estamos terminando o mês maio, que tem uma referência a uma campanha nacional, Maio Amarelo. Mas como levar essa conscientização às pessoas também? Porque é um trabalho que vocês devem ter todos os dias de levar, principalmente conscientização e orientação. Qual é a ideia de tudo isso? A gente costuma falar e reforçar o tempo todo que campanhas de trânsito não podem ficar atreladas a uma data ou a um mês específico ou a um dia específico. Tem que ser feito o ano inteiro. Porque mortes e lesões corporais graves e sinistros de trânsito ocorrem todos os dias. Então a gente não pode se apegar a um dia só. Essa conscientização tem que ser constante, como eu falei, na escola, né, na faculdade, na conversa, na roda de conversa entre os amigos, dentro de casa, para que a gente efetivamente conscientize a população, né? As nossas escolhas têm muito impacto no trânsito. E é justamente a mensagem do Maio Amarelo desse ano, né? Enxergar o outro no trânsito salva vidas. Mas não é só enxergar, tá ali, é enxergar o motorista que está na frente, é enxergar o ciclista que está do lado direito do veículo, é enxergar o pedestre que está atravessando a rua, mas é enxergar também as famílias que podem ser destruídas, né? É enxergar também a dor que nossas escolhas podem impactar a vida das pessoas. É enxergar também a questão da impunidade, como a gente acabou de mencionar, né? O quanto a impunidade incentiva mais comportamentos imprudentes e responsáveis no trânsito. Então, esse enxergar é muito amplo, né? Então as pessoas efetivamente precisam enxergar o outro nesse sentido amplo para que assim a gente possa salvar vidas e preservar as nossas famílias. Essa questão preventiva eu acho que é extremamente importante, mas é um processo longo, né? Ou seja, de não sei quantos anos, né? Exatamente esse processo. Mas é curioso porque quando esse trabalho é feito, ou em casa, nas escolas principalmente, que a gente sabe que acontece, a gente, com frequência a gente vê os filhos puxando a orelha dos pais. Isso é muito comum acontecer, é um sinal de que o caminho o real, o problema, a solução, passa por isso mesmo. Mas enquanto isso não se chega lá, aí entra a parte repressiva. É mais ou menos por aí. Exatamente, concordo em número e grau com você. O papel médio e longo prazo tem que ser efetivamente com as crianças, né, para formar bons cidadãos para a vida e para o trânsito. Mas, infelizmente, tem muito adulto, jovens e adultos que a educação talvez não seja tão efetiva para eles. Mas a partir do momento que ele, sabendo que ao ter um comportamento irresponsável no trânsito, ele vai sofrer uma pena dura, vai ficar preso, ou que vai sofrer um impacto financeiro muito grande, ele vai pensar duas vezes antes de cometer alguma coisa errada no trânsito. E vai servir também de exemplo para os outros. Eu não vou fazer porque Zezinho fez e ficou preso. Eu não vou fazer porque Zezinho fez e teve que pagar uma multa de 50 mil reais, teve que fazer um consignado e até hoje está pagando a multa. Isso.
consegue entender. Quando dói no bolso, fica, né, É, as coisas começam a exatamente. acontecer, né? Se não vai no amor, vai no É na bolso ali, dor. né? Na dor do Exatamente. bolso, né? Quando a gente fala aqui em Foz do Iguaçu, nós temos uma peculiaridade, uma região de tríplice fronteira, com alguns pontos diferentes de muitas regiões, muitas cidades do Paraná. Eu acho que não existe lugar no mundo, né, igual a Foz do Iguaçu. E a gente sabe que o senhor está aqui em Foz do Iguaçu, especialmente participando essa semana de algumas ações, contribuindo com essa sua experiência também no trânsito. Conta um pouquinho para a gente dessa sua passagem aqui em Foz do Iguaçu essa semana. A gente veio trazer a ideia, o modelo de gestão da nossa unidade policial ali em Curitiba, a Delegacia de Delitos de Trânsito, para gerar a viabilidade de uma instalação de delegacia de trânsito aqui em Curitiba. Como você bem mencionou, Foz do Iguaçu é uma cidade peculiar, uma cidade internacional, né? E precisa ter um padrão internacional de trânsito. Foz do Iguaçu tem que parar de pensar no trânsito como um problema e virar um modelo de gestão de trânsito para ser empregado em outra cidade. E tem tudo para acontecer isso, né? A criação dessas iniciativas de já discutir a criação da delegacia, de um complexo de trânsito, é sempre muito bem-vindo. Eu tenho certeza que através do diálogo, através da conversa, através da conscientização das pessoas que efetivamente é necessário criar uma delegacia especializada para que tenha não somente a questão da educação, mas também da repressão e do tratamento das familiares das vítimas fatais, né? Trazer a população para o lado da gente, para que a gente possa, assim, efetivamente fazer de Foz do Iguaçu uma cidade modelo em gestão de trânsito. Delegado, a gente sempre fala aqui em Foz do Iguaçu da questão da força integrada, né, dos setores de segurança. Esse é um dos caminhos importantes para que haja uma solução nesse sentido? Sem sombra de dúvida, né? Em Curitiba a gente trabalha efetivamente integrado com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Guarda Municipal, com o Detran, com a sociedade civil organizada, com comitês de trânsito. E o trabalho, esse índice que eu passei agora há pouco, não vem sozinho. É fruto justamente desse trabalho integrado. A gente chega nos locais ali, é interessante, já funciona como um reloginho, cada um já sabe o que fazer, né? Não precisa ir, o resultado sai com os números, né? Esse índice de solução e essa integração, não só na parte repressiva, mas também na parte educativa. Esse mês fizemos aproximadamente mais de 25 eventos, né, durante todo o Maio Amarelo, todos eles feitos de forma integrada com os outros órgãos. A união, mais uma vez, fazendo a força. E a gente consegue, através assim, levar a nossa mensagem mais longe, atingir mais órgãos, atingir mais pessoas, para que a gente possa, assim, ter aquela tão desejada paz no trânsito. E a gente até conversava, aqui antes de começar, sobre a questão das câmeras de segurança, que hoje é, sem dúvida, uma das ferramentas mais eficazes, assim, na agilidade, inclusive, das ações, né, das forças de segurança. E essa é uma realidade e vem se ampliando tudo isso, né? É importantíssimo, né? A segurança pública está aliada à tecnologia, né? Uma cidade efetivamente monitorada, e isso, como a gente mencionou agora há pouco, precisa também da colaboração da iniciativa privada, cedendo as suas imagens para o poder público, para que a gente possa ter as pessoas possam saber que estão sendo fiscalizadas. Concordam comigo que é natural do ser humano, quando sabe que está sendo fiscalizado, ele vai se comportar segundo as regras do jogo, diferente. né? Então, tendo essa fiscalização, vai ajudar tanto na prevenção quanto na repressão. Olha o tanto de pessoas que se envolvem em sinistro, em acidente de trânsito e fogem do local. Exatamente. Né? Olha a importância das câmeras ali, que ajuda bastante a gente ali na delegacia a encontrar a pessoa que fugiu. Né? E foge, às vezes, basicamente por 3 motivos, né? Por não ter que arcar com as consequências, com os prejuízos financeiros do acidente, ou porque está embriagado, ou porque está sem a carteira nacional de habilitação, ou porque justamente para não pagar o prejuízo. Né? Então é importante essas câmeras, às vezes alguns locais não tem uma testemunha, não tem uma alma na rua, né? Principalmente de madrugada, e como é que faz a investigação? Né? Então, tendo essas imagens, essa cidade efetivamente monitorada por imagens, sistema de monitoramento, ajuda todo mundo. As motos ainda representam a grande preocupação nesse trabalho do trânsito? Sem sombra de dúvida. Infelizmente, a gente comenta ali, né, que na pandemia, na época da pandemia, a gente teve um boom de motos na cidade, né? Muitas pessoas perderam o emprego e passaram a comprar motos para fazer sistema de entrega, os deliveries ali, né? E houve um crescimento muito grande das motocicletas no Brasil inteiro. E o trânsito não estava preparado para isso. Nem o trânsito, nem os motoristas.
né? Então, teve esse crescimento absurdo e o crescimento sem organização, sem mobilidade, vai gerar efetivamente acidentes de trânsito envolvendo os motociclistas. Temos índices, né? São os que mais se envolvem em acidentes de trânsito, são os que mais ocupam vagas no sistema de saúde. A gente costuma falar ali, tem o dado do IPEA, uma pessoa morta no trânsito hoje custa mais de R$ 600 mil. Uma pessoa que sofreu lesão corporal grave no trânsito hoje custa mais de R$ 200 mil. Eles levam em consideração o custo do deslocamento da equipe do local, né, o gasto com o hospital, com as equipes de atendimento, os danos da via pública, a perda de expectativa de vida dessa pessoa, né? E os efeitos disso, né? Porque cada pessoa que está internada poderia estar dando vaga para outra pessoa com outra necessidade. Exatamente, Né? perfeito. A ocupação dos leitos hospitalares, né? A gente chega hoje no hospital, não vai ter leito, não vai ter vaga. Vai levar seu pai que infartou, a criança que sofreu um acidente doméstico em casa, vai estar sendo ocupada por pessoas que sofreram acidente de trânsito. E o custo para o sistema de saúde é muito grande, né? Então, está efetivamente relacionado também ao desenvolvimento econômico do município, ao tanto de despesa. Esse dinheiro poderia estar sendo empregado em outras vertentes, né? Na própria educação, né? Na construção de hospitais, na própria educação e repressão aos crimes de trânsito, na segurança pública, né? Tratamento de saúde, e está sendo utilizado na questão de tratamento de pessoas que sofreram acidentes de trânsito. E para piorar agora com essa chegada massiva das motos elétricas, pessoal sem capacete, os patinetes, que aqui em Foz do Iguaçu está muito comum, até porque o pessoal atravessa a fronteira, aqui está fácil de comprar, está mais barato. Como é que coíbe tudo isso sem uma legalização, sem ferramentas para vocês trabalharem, fiscalizarem e retirarem de circulação esse perigo notório agora nas ruas? Realmente está um perigo e uma desordem completa, né? Esses autopropelidos, eles funcionam como pedestre, né? Andando na calçada, quando eles querem funcionar como na contramão. Exatamente, andam na via de bicicleta, quando eles querem ser carro, eles andam na via de carro, então fica uma completa desordem. Infelizmente, ainda não tem uma legislação federal para poder regulamentar, né? Então, a gente fica meio que à mercê e esperando essa regulamentação para efetivamente trazer repressão e orientação para a população, né? Os municípios regulamentam, mas precisa, para poder ter alteração e efetiva punição, precisa de uma lei federal para poder efetivamente regulamentar esse novo veículo, né, que está usando ali. Ainda tem a questão se é classificado ainda como autopropelido ou como veículo automotor, né? Os autopropelidos geralmente têm a velocidade de até 32 km por hora. E o que é que está acontecendo? Muitas pessoas estão adulterando esses veículos e colocando a velocidade maior. Então, muitas vezes ocorre um acidente e esse veículo pode ser equiparado com uma motocicleta. Nossa. Né? Ou então com ciclomotor. Então, a importância também do trabalho pericial. Sempre que acontece um acidente de trânsito com vítima fatal, com lesão grave, é importante a perícia ir no local para constatar que aquele veículo tido como autopropelido pode ser classificado como um veículo automotor. Né? Então, ainda tem essa Quais os principais crimes de trânsito hoje em dia? Hoje a gente tem um índice elevado ali da embriaguez ao volante, né? Infelizmente, muita gente ainda não se conscientizou dos efeitos que o álcool pode ocasionar na direção de veículo automotor. Praticamente é unânime ali na delegacia, todo plantão, todo dia tem flagrante por embriaguez ao volante. Né? 2, 3, 4, já tive plantão que eu já fiz 12 flagrantes por embriaguez em um período só, de 6 horas. É um índice muito, muito alto. E as pessoas sabem, né, dos efeitos que o álcool causa na direção. E o perigo, né? Mas isso não acontece comigo. Exatamente. Exatamente. Perde a capacidade de atenção, perde a capacidade de locomoção, de direção, e só acontece com o vizinho. Ele vai aprender a respeitar as regras de trânsito quando acontecer dentro da casa dele. Quando a dor bater na casa dele. Aí ele vai ver as consequências da escolha dele. Infelizmente, muitas pessoas só funcionam ali, como a gente falou, né, na dor. Só aprendem na dor. E essa é uma realidade da questão da embriaguez ao volante. Doutor, para a gente encerrar essa entrevista, qual que é o recado que o senhor deixaria diante de toda essa experiência e todo esse trabalho que o senhor já realiza no trânsito e dos impactos negativos que traz para muitas famílias tudo isso? A palavra-chave é conscientização. Conscientização para evitar que tragédias aconteçam dentro da casa da gente.
mas infelizmente a conscientização muitas vezes ainda não atinge determinado grupo de pessoas. E para essas pessoas a gente precisa de uma legislação rígida, uma legislação que efetivamente traga uma punição para que essa pessoa aprenda com o erro que cometeu e também sirva de exemplo para que outras pessoas não tenham o mesmo tipo de comportamento. Mas independente disso, a Polícia Civil está fazendo a parte dela, a parte de investigação, de repressão a esses crimes, mas a gente não consegue trabalhar sozinho. Precisamos fazer muito mais para que a gente sim atinja a tão sonhada paz no trânsito. Então, um recado e um alerta. Exatamente, um recado e um alerta e que sirva de recado para muitas pessoas aí que estão nos assistindo. Doutor, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação, a equipe que está aqui também acompanhando essa entrevista. E a gente também é seguro aqui, né? Então, Não, olha, seguríssimo. Doutor, gostaríamos de agradecer também esse trabalho que o senhor realiza. Eu tenho certeza que vai contribuir com esse trabalho aqui em Foz do Iguaçu também, essa experiência toda, essa bagagem toda. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Fala Cinecoff Podcast. Obrigado e continue contando com a Polícia Civil do Estado do Paraná. Obrigada. obrigado mais uma vez. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui. Obrigada. Até lá. Tchau. Tchau.